Cachorro, silêncio! Tô gravando. Fala, galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos, e hoje, para começar oficialmente o projeto Leia Como Uma Garota, a gente vai falar sobre a Harper Lee. Bem, então, para o primeiro vídeo sobre o projeto Leia Como Uma Garota, eu escolhi falar um pouquinho sobre a Harper Lee. Nell Harper Lee nasceu em 28 de abril de 1926, na cidade de Monroeville, no Alabama, que fica no sul dos Estados Unidos. Ela é a caçula de 4 irmãos e cresceu bastante moleca, brincando muito com seus irmãos e também observando seu pai trabalhar. O pai da Harper Lee era advogado, membro da legislatura estadual do Alabama, que eu entendi como algo parecido com a nossa defensoria pública. A Harper Lee sempre foi bastante reservada, né? Ela nunca foi de ficar falando da vida dela pra ninguém, tanto que ela raramente concedia entrevistas e também raramente aparecia em eventos literários. Tanto na escola quanto na faculdade, o interesse dela pela língua inglesa sempre ficou muito claro. Ela tentou estudar direito por algum tempo, mas ela viu que não era a praia dela e que o negócio para a vida dela mesmo era escrever, viver da escrita. Por causa disso, então, em 1949, ela se mudou para o estado de Nova York a fim de perseguir a carreira de escritora. Por muitos anos, a Harper Lee trabalhou numa companhia aérea vendendo passagens de avião. Até que, em 1956, ela recebeu o melhor presente de Natal de toda a vida. É um presente assim, um casal de amigos virou para ela e entregou um envelopinho. E dentro desse envelope havia uma quantia de dinheiro que era o equivalente a 1 ano de salário que ela recebia lá na companhia aérea. E eles entregaram esse envelope para ela e falaram, você, a partir de agora, vai tirar esse ano para se dedicar à sua escrita, ao que você quer fazer de verdade. Esse mesmo casal ajudou a Harper a encontrar o primeiro agente literário com o qual ela trabalhou, que era o Maurice Crane. Esse Maurice Crane trabalhou com ela e conseguiu que uma editora, a J.B. Lippincott Company, se interessasse pelo trabalho dela. Trabalhando em conjunto com a editora Ty Hohoff, a Harper começou a desenvolver uma história e no final das contas ela surgiu com um manuscrito do que seria a sua obra-prima. Surgiu então O Sol é para Todos, que foi oficialmente publicado em junho de 1960. O Sol é para Todos é narrado por uma garotinha chamada Scout. No começo do livro, ela tem 6 anos de idade. A Scout vive com o pai, os 2 irmãos mais velhos e é empregada da casa. O pai dela é advogado e ele tá metido num caso para ajudar a defender um homem que foi acusado de estupro. Sim, eu sei que isso parece horrível, só que existem umas circunstâncias bastante questionáveis com relação a esse caso, a essa acusação de estupro. A história toda do livro se passa em 1930. O acusado era um negro e a vítima era uma mulher branca. Vocês se lembram de um livro que eu já comentei várias vezes aqui com vocês, que chama A Resposta, da Kathryn Stockett? Eu já fiz resenhas sobre esse livro também. E a história daquele livro se passa na década de 1960. Já dá pra perceber, através do enredo de A Resposta, que a situação racial nos Estados Unidos estava a ponto de explodir. Tava um negócio feio mesmo. E se tava feio desse jeito em 1960, imagine em 1930. Por isso que eu disse que as circunstâncias desse crime são questionáveis. A palavra de uma pessoa negra naquela época, ela valia menos do que um pedaço seco e podre de folha, né? Então, o pai da Scout estava defendendo aquele homem porque ele não ia nem para julgamento, entendeu? Não ia nem ter um julgamento para definir uma sentença. Ele já ia ser linchado direto pelos cidadãos de bem da cidade. Por conta da cor da pele dele, ele já estava condenado. E o pai da Scout virou e falou, mas nem cagando, queridinho. E ele foi lá e defendeu o cara. O Sol é para Todos é considerado um livro um tanto quanto autobiográfico, porque vê-se muitas características da Harper na Scout, vê-se muitas características do pai da Harper Lee no Atticus, que é o pai da Scout. Então dizem que a Harper usou muito da sua experiência pessoal
para colocar dentro do Sol é para Todos. Eu ainda não tive a oportunidade de ler O Sol é para Todos, mas eu já vi diversas resenhas, eu já li bastante sobre o livro e sempre me dizem que esse livro é uma coisa muito singela de se ler. Até porque é narrado por uma criança, né? Então a gente tem o entendimento de uma criança com relação ao racismo, com relação a como ele funciona naquela sociedade e as consequências que ele tem também. Logo que esse livro foi lançado, ele foi um puta de um sucesso, porque a questão racial nos Estados Unidos estava muito em alta em 1960. Era a época de Martin Luther King, de Malcolm X, então esse debate sobre raça, sobre racismo e esse monte de coisa estava muito em alta nos Estados Unidos. E O Sol é para Todos entrou justamente para terminar de enfiar a faca naquela sociedade. Tanto que em 1961, no ano seguinte ao que foi lançado, o livro ganhou o prêmio Pulitzer e em 1962 ele foi adaptado para o cinema, justamente porque ele trata de assuntos que são muito delicados, né? Racismo já era um assunto que era escondido naquela época. Se hoje a galera já não acredita que existe racismo mais na sociedade ocidental, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, foi naquela época que esse tipo de pensamento começou a ser desenvolvido. Se a gente assiste ao filme Histórias Cruzadas, que é o filme que veio do livro A Resposta, existe uma cena onde a Skeeter e a Hayley estão conversando na cozinha. A Hayley acabou de encontrar na bolsa da Skeeter um livrinho com as leis segregacionistas de Jim Crow. E a Hayley vai conversar com a Skeeter, falando que isso é perigoso, porque existem racistas de verdade naquela cidade. Sendo que o livro todo, o filme todo, a Hayley é um nojo de tão racista e escrota que ela é. Então, a gente vê que esse pensamento de se esconder o racismo, de racismo velado, ele começou a se desenvolver nessa época. A Harper Lee passou 55 anos sem lançar um livro novo, porque, segundo ela mesma, ela não passaria pela pressão e publicidade que passou com O Sol é para Todos por nenhuma quantia de dinheiro, e também porque ela disse o que ela tinha para dizer e ela não ia dizer novamente. Para a felicidade dos fãs, no ano passado, a Harper publicou um livro que eu não sei o nome em português, mas em inglês ele ficou Go Set a Watchman, que seria mais ou menos uma continuação de O Sol é para Todos. Só que bem mais ou menos, porque na verdade Go Set a Watchman foi o primeiro manuscrito que a Harper desenvolveu, só que conversando com a editora dela e com o agente, eles perceberam que pro mercado da época, Go Set a Watchman não ia fazer sucesso, entendeu? As editoras não iam querer publicar. Então eles foram conversando, ela foi mudando, alterando uma coisa aqui e outra ali, até que chegou no resultado que é O Sol é para Todos. Só que o manuscrito original de Go Set a Watchman ficou guardado no cofre de um banco durante esse tempo todo, até que a atual agente literária dela descobriu esse manuscrito, levou-la para Harper, conversou com ela e a Harper concordou em publicar. A Harper Lee já se envolveu em algumas polêmicas, todas elas relacionadas a processos judiciários que ela colocou em outras pessoas por usarem o nome dela de forma errada, e também porque quando foi publicado Go Set a Watchman no ano passado, a irmã dela, Alice, foi na imprensa e falou que aquele livro só estava sendo publicado porque a Harper tinha sido coagida a isso. Ela sofreu um derrame alguns anos atrás e ela estava bem debilitada, ela quase não enxergava, já estava quase completamente surda. Então, ela assinaria qualquer coisa que alguém de confiança colocasse na frente dela. Isso tudo de acordo com a irmã dela, tá, gente? Não é minha opinião, não. Só que investigaram quanto a isso e a justiça não chegou a essa conclusão. Na opinião deles, a Harper estava ciente do que estava acontecendo, apesar das suas debilitações. Infelizmente, a gente perdeu a Harper Lee em 19 de fevereiro desse ano, de 2016, aos 89 anos. Ela, como eu mencionei, ela sofreu um derrame no passado, ela estava bem debilitada, ela estava ficando numa casa de repouso lá em Monroeville mesmo, no Alabama, na cidade onde ela nasceu. E apesar de nunca ter se casado e de não ter tido nenhum filho,
A Harper deixou para trás um legado literário e moral impecável e impressionante, que serve de inspiração para muita gente até hoje. Ela deixou diversos fãs que a amavam incondicionalmente, uma família muito querida e também deixou diversos amigos. Apesar dela só ter lançado 2 livros durante toda a sua vida, Harper fez um impacto, assim, gigantesco na literatura, principalmente na literatura da época, por tratar de um assunto tão difícil quanto o racismo, numa época em que esse assunto era extremamente delicado. Ela era uma mestre, sabe, gente? Ela era uma gênia. Então foi isso, galerinha! Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deem um joinha aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comentem o que vocês acharam. Se inscreva no canal para receber mais desse projeto e mais conteúdo assim toda semana. E é isso, um beijo e até a próxima!